nosso sumário executivo, ponto de número 5 é o setor de atividade, tá? A atividade da nossa empresa, ela pode estar em 4 pontos ou pode ter outros, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos explicar o que cada setor é, tá? Então, agropecuária, indústria e comércio. A gente precisa pensar nisso como se fosse uma linha de produção, tá? Então, aqui, por exemplo, a agropecuária é tudo que vai fornecer, né, insumos, como, por exemplo, produção de vegetais ou animais. Tá? Então, por exemplo, uma fazenda que vende soja, um criador de gado. Então, tudo isso está enquadrado dentro do setor da agropecuária. Tá? Ah, professor, uma fazenda é uma empresa? Sim, uma fazenda é uma empresa do setor de agropecuária. Ela pode ter os mesmos parâmetros que a gente fala de um empreendimento comum, lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio? Sim, com certeza, e deve ser assim, tá bom? Então, eu produzi o meu vegetal ou o meu animal, tá? E aí eu vou fazer a primeira transformação. Então, eu vou fazer a transformação desse produto, tá? E não precisa ser só animal vegetal. Aqui, por exemplo, pode ser uma siderúrgica. Então, aqui o setor de siderúrgica, que está fazendo a extração do ferro, por exemplo. E aí eu vou pegar essa matéria-prima e transformá-la em alguma coisa. E aí eu entro no setor da indústria, onde eu pego, vamos por exemplo mais simples, eu pego o ferro e transformo em uma janela. Tá? Então aqui eu vou transformar a matéria-prima em alguma coisa. Tá? Eu pego a celulose daqui e transformo em papel. Tá? Eu pego a lã e transformo em camiseta. Então a gente está na parte de indústria, ok? Que vai transformar essa matéria-prima. Então eu posso fabricar processador, por exemplo. Maravilha. Depois eu tenho a parte de comércio. São aquelas que vão pegar o que foi feito pela indústria e vender direto para o consumidor. Então, é aquele cara que vai pegar a minha camiseta e vai vender direto para o consumidor. Tá bom? A parte disso tem o setor de prestação de serviço. Se o que eu estou vendendo não é algo material, mas é um serviço que eu estou fazendo, como, por exemplo, uma lavanderia de roupa. Estou vendendo um serviço. Uma escola, eu estou vendendo um serviço. Então aqui é quando eu vendo um determinado serviço específico. Tá? Como eu falei, pode ter outros setores? Pode. Siderurgia, tecnologia e tudo mais. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem o seu software. Né? Tem o seu software. Legal, vou dar um exemplo legal aqui. Eu tenho duas empresas. Uma empresa ela tem o seu software proprietário, sei lá, é Spotify. Ela é uma empresa de tecnologia. Agora, e se eu abrir uma empresa para fazer softwares para outras empresas, por exemplo, para prefeituras? Aí é uma empresa de prestação de serviços, concorda? Porque eu estou prestando meu serviço de criação de softwares para outras empresas, né? Não tem um produto meu. Né? Se eu faço um software e eu utilizo, eu coloco ele no mercado, como por exemplo o Spotify faz, aí sim eu estou na área de tecnologia, por exemplo. Bom, então aqui a gente identifica o setor de atividade da nossa empresa. A gente vai para o nosso ponto de número 6, que eu esqueci de colocar aqui, que é a forma jurídica. O que é a forma jurídica, pessoal? É como a lei vai tratar a tua empresa. Tá? Dependendo do tipo, né, da forma jurídica, vai influir em algumas coisas no cotidiano da tua empresa, como, por exemplo, quem se responsabiliza pelas dívidas. Né? Então, vamos imaginar que uma empresa quebrou, quem é que vai pagar a dívida daquela empresa? Tá? Então, aqui eu coloquei 4 formas jurídicas diferentes. Microempreendedor individual. É aquela pessoa que trabalha por conta própria, né? Então ela pode abrir uma MEI. Tá? Eu posso ser um empresário individual que é muito parecido com a MEI. Só que essas duas categorias, obviamente, então aqui a gente está falando de uma pessoa só, tá? Essas duas características, obviamente, têm algumas vantagens, tem algumas isenções de impostos e tudo mais, tá?
elas que se responsabilizam, presta atenção, elas que se responsabilizam pelas dívidas, tá? Então tem algumas vantagens, mas assim, não é qualquer um que pode abrir uma MEI. Por quê? Se o meu faturamento, lembra aqui que é faturamento? Se é o quanto que eu vendo. Se o quanto que eu vendo for muito grande, acima de um determinado patamar, que deixa eu pegar aqui para vocês, que eu esqueci, eu vou precisar transformar a minha MEI em EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Então qual que é a diferença então? Se a minha empresa fatura muito, aí que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter um capital social. A gente vai falar do que é o capital social, que é a soma de tudo que a empresa tem. Tá? De no mínimo 100 salários mínimos. Né? Então, no caso aqui, mais ou menos 100 mil reais. Para que, a partir do momento que a gente sai de MEI e entra em EIRELI, quem se responsabiliza pelas dívidas é o capital social da empresa. Tá? Então, vamos imaginar, o Maurício tem uma empresa, EIRELI. Lá eu tenho um capital social de 100 mil. A empresa quebra, 150 mil. A empresa quebra, quem se responsabiliza pela dívida é aqueles 150 mil. Não importa se o Maurício tem 1,5 milhão, tem uma casa no Guarujá, vale 1,5 milhão, tem muitos bens. Não tem nada a ver. Quem vai se responsabilizar pela dívida é o capital social da empresa, que não acontece na MEI e na empresa individual, tá certo? Bom, e essas três categorias são para sociedades de uma pessoa só, tá? Caso eu tenha mais de uma pessoa, eu entro numa sociedade limitada, tá? Provavelmente essa aqui é a mais comum, tá bom? É a sociedade limitada onde existem os sócios, né? E a responsabilidade também ela é oriunda do capital social da empresa, tá bom? Então, quando você vai abrir uma empresa, você tem que declarar que o capital social dessa empresa, por exemplo, é 150 mil. 100 mil em caixa e 50 mil de um imóvel, né? A partir desse momento, então, todo aquele capital, ele é da empresa e ele pode ser utilizado como responsabilidade dos seus deveres, tá bom? Tem outros regimes jurídicos? Tem, por exemplo, a sociedade anônima, né? Sociedade anônima, quando eu entro na Bolsa de Valores, mas isso aí já é um pouquinho mais complexo, tá? Então, o que a gente precisa saber? O que é cada um, tá? Aonde a minha empresa vai se enquadrar e qual é o melhor enquadramento, né? Então, provavelmente, né, se tem mais de um sócio, é sociedade limitada, e você vai lá, pesquisa mais, né, da forma jurídica da sociedade limitada, o que isso dá, o que isso não dá. Não é o objetivo do curso, mas tenho certeza que eu aguçei a curiosidade de vocês, tá bom? Mas prestem atenção, a partir do momento que eu vou abrir uma empresa, é muito importante que nesse ponto eu tenha uma consultoria jurídica, tá? A gente não tem como saber de todos os pontos. Então, nesse ponto aqui, é muito interessante a gente sentar com o assessor jurídico nosso e realmente entender aonde a nossa empresa está, quais são as responsabilidades dela e qual é a maneira que a lei vai tratar, tá bom? Então, vamos finalizar com os nossos pontos 7, 8 e 9. Vamos finalizar o nosso sumário executivo. 7. Enquadramento tributário. Ou seja, então no item 6, a gente verificou como a lei vai ver a gente. Presta atenção que não pode ter confusão. Forma jurídica é como a lei vai tratar a gente. Enquadramento tributário é o que eu devo pagar. Tá? Então tem uma diferença entre jurídico e contábil. Tá? Então, o que acontece? O que eu devo pagar? Então a gente já sabe, não é surpresa para ninguém, que o Brasil tem um sistema tributário muito complexo, né? A ponto de grandes empresas terem um setor específico e pessoas trabalhando integralmente só para saber quais impostos e como recolhê-los. Então, sabendo disso, né? Eu tenho um regime tributário, tá? Prestem atenção, hein? Não é mais forma jurídica. Agora a gente está falando de tributação, exclusivamente de imposto, do Simples Nacional. Quem pode entrar neste regime tributário de Simples Nacional? Microempreendedores individuais, ou EIRELIs, microempresas, que aí já são sociedades limitadas, né? Lembra? Sociedades limitadas
e empresas de pequeno porte. Né? Lembra? Sociedades limitadas, elas têm mais de um sócio. Perfeito. Caso essas empresas tenham um faturamento limite. Então, e esse faturamento limite vai depender do setor. Então, digita lá no Google, faixas Simples Nacional. Vai ter 500 sites falando as faixas bonitinho do Simples Nacional. Se eu não me engano, está na ordem de 4 milhões e 800 de faturamento anual. Então, se eu vender, lembra, né? Toda vez que eu falar faturamento é o quanto eu vendi. Se eu vendi até 4 milhões e 800 naquele ano, eu posso sim estar no Simples Nacional, tá? E o que esse cara faz? E o que o Simples Nacional faz? Ele transforma todos esses tributos, imposto de renda sobre a pessoa jurídica, PIS, COFINS, SCLL, IPI, ICMS, ICS, todos esses em um único imposto. Então isso facilita muito para o empreendedor. Foi um marco muito interessante para a gente, né? Por quê? Porque a partir desse momento eu não preciso de tanta assessoria contábil. Imagina, se eu for abrir uma empresa, eu tenho pouca experiência, eu vou ter que entender como funciona todos esses impostos. É muito difícil, então a gente entende como funciona só esse aqui, ó, o DAS. Coloquei um coraçãozinho, por quê? Se a sua empresa ela pode ser enquadrada no Simples Nacional, você deve sim colocá-la no Simples Nacional, porque é muito mais fácil e muito melhor e você acaba pagando menos impostos também. Vamos imaginar que a minha empresa tem um faturamento maior que 4 milhões e 800. Aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Aí eu tenho que pagar todos esses impostos, vou ter que ter uma assessoria contábil muito grande. Então, da mesma maneira que eu tinha assessoria jurídica, eu tenho que ter assessoria contábil dos contadores, vou ter que pagar tudo isso aqui, e aí eu tenho, né, o imposto de renda sobre pessoa jurídica. E esse carinha aqui, ó, eu posso trabalhar tanto no regime de lucro presumido, quanto no regime de lucro real, tá? Então, eu posso trabalhar no Simples Nacional, eu posso trabalhar no sistema de lucro presumido, em que eu vou pagar todos esses impostos, imposto de renda, de uma determinada maneira que eu vou explicar para vocês, ou eu posso trabalhar em lucro real e pagar todos esses impostos e imposto de renda de uma determinada maneira que eu vou conversar com vocês. Então, vamos lá. Como é que eu recolho o imposto de renda de pessoa jurídica do modelo tributário de lucro presumido? Então, no lucro presumido, ele vai falar o seguinte: o imposto de renda, o próprio nome diz, é um imposto que eu vou cobrar sobre a renda que eu tive, sobre o lucro, tá? Então, aqui eu vou imaginar, eu não sei muito, não lembro muito bem o preço, o valor, mas ele vai imaginar que de todo o seu faturamento, de tudo que eu vendi, o seu lucro foi de, se eu não me engano, 30%. Então ele vai cobrar o imposto de renda imaginando que o seu lucro seja de 30%, tá? Aqui não. Aqui eu vou fazer todo demonstrativo e vou falar assim, não, meu lucro ele é 23%. Então, obviamente, eu vou pagar o imposto de renda menor, tá? Aqui é muito mais complexo. Aqui é muito mais fácil, tá? Então, vamos imaginar que uma empresa ela tem uma alta lucratividade, tá? Então, de tudo que ela vende, lembra? Lucratividade significa o meu preço de venda, o lucro sobre o meu preço de venda, o lucro sobre o meu faturamento. Eu tenho uma empresa que ela tem uma alta lucratividade, ela tem uma lucratividade de 50%, né? E ela fatura mais que 5 milhões. Então, qual o regime tributário que eu vou adotar? O de lucro presumido, provavelmente. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que o setor dela ela faz gerar um lucro menor, é natural isso. Então ela perde aqui 21% de lucro. Então, obviamente, eu vou trabalhar no regime tributário de lucro real e não lucro presumido, e aí eu vou abater um pouco o meu imposto de renda, tá bom? Essas partes aqui elas são mais complexas, a gente não precisa entender muito a fundo, só que a gente tem lucro real e lucro presumido. Se eu puder ir Simples Nacional, se eu puder eu coloco no Simples Nacional. Vai me trazer uma facilidade muito grande, tá? E aí, se eu não conseguir me enquadrar no Simples Nacional, eu vou me enquadrar no lucro presumido, lucro presumido em empresas com alta lucratividade. Lucro real em empresas com baixa lucratividade. Pronto. Facinho, facinho. Tá bom? Beleza. Já me enquadrei como a lei vai ver na minha forma jurídica, já me enquadrei como o meu sistema tributário vai me enxergar no regime tributário.
Capital social, já falei para você, é todo capital aportado. Então, uma empresa ela tem um conjunto de capital. Ela tem o caixa, né, que está girando, ela tem os equipamentos que ela tem, então, um computador ou um equipamento para fazer alguma manufatura de alguma coisa, ferramentas, um imóvel, né, eu posso ser dono de um imóvel, a empresa pode ser dona do imóvel que ela tá? Então eu tenho a soma de tudo isso mesmo é o capital social. Beleza. Aí se eu tiver mais de um sócio aqui no sumário executivo, vamos sempre lembrar, a gente está falando do sumário executivo. O sumário executivo vai ter que falar assim, ó, para Joãozinho tem 30%, para Mariazinha tem 70%, tá bom? E no nosso último ponto é a fonte de recursos. Bom, então vamos imaginar que eu preciso ter um capital aportado de 200 mil. Eu não tenho 200 mil. Ou eu tenho. A questão é, da onde vem esse capital social? Tá? Então aqui eu falo, ó, eu vou ter capital social de 200 mil. No 9 é, da onde vem esse negócio? O dinheiro ele pode vir de 3 fontes. Capital próprio, então, ó, Joãozinho tem capital social de 100 mil, para ficar mais fácil a conta. O Joãozinho vai tirar 30 mil dele e vai colocar na empresa. Mariazinha vai tirar 70 mil dela e vai colocar na empresa. Fonte de recurso, capital próprio. Fonte de recurso 2, investidor. Então aqui vem um investidor que ele não vai trabalhar na operação da empresa. Olha só o investidor. Tá? Vou colocar aqui uma asinha, porque pode ser um investidor anjo. É uma terminologia que a gente usa bastante. Então, vou investir, né, em troca de uma porcentagem na empresa. Tá? Então eu vou investir aqui, eu vou tirar 100 mil reais e eu vou ficar com 30% da empresa. Então aqui esse carinha vai entrar na estrutura societária da empresa como investidor. Tá bom? Beleza. E aqui vai ficar com 60 e aqui vai ficar com 20, por exemplo. Beleza, fechou. Legal. Pode vir então do investidor, pode vir do caixa do capital próprio, ou se não tem investidor, não tem dinheiro, eu posso ir lá no banco e falar assim, banco, me dá 100 mil? Ele vai te dar 100 mil e depois você vai ter que devolver 100 mil mais juros, tá bom? Tem algum problema nisso? Nenhum problema nisso, né? Às vezes a gente precisa de fato pegar um empréstimo. Lembra daquele vídeo do Rei Dário que a gente fala, né? A gente toma crédito para de fato abrir um negócio, melhorar o nosso negócio e gerar valor, né? Aí a gente tem que ver, será que a minha lucratividade, né? Será que o valor que eu estou gerando cobre os juros? Isso é uma pergunta que quem vai responder? O meu plano de negócio, tá bom? E com isso a gente fecha o sumário executivo. Beleza? Resuminho para vocês. Bom, então o plano de negócio é um documento que vai me mostrar se o meu negócio ele é viável ou não, né? Ou se a operação do meu negócio está sendo bem sucedido ou não, ou se aquele avanço, aquele aumento do meu empreendimento ele é viável ou não. Tá? Então ele é um documento que vai mostrar a viabilidade do meu negócio. A primeira parte dele é o sumário executivo, ele vai contar com diferentes tópicos, né, que vai me dar um panorama geral do que está naquele plano de negócio, do que a gente pode esperar da empresa. Uma questão muito importante é os sócios se complementarem, né, cada um atuar num sentido, todos eles se dialogarem com clareza e estarem mirando um foco e um objetivo comum. A missão da empresa é muito importante. Ela é aquela frase que vai balizar toda a minha operação para eu, de fato, oferecer, né, a quem está comprando aquele meu produto, seja um serviço, seja um produto, o que eu quero e pretendo oferecer para a minha empresa. Então, a missão é sempre o ponto final, aonde eu quero chegar. Em relação à forma jurídica, eu posso ter uma empresa de um dono só, que pode ser microempresa individual ou EIRELI, vai depender do tamanho dela. A partir dessa opção, a gente vai entender como é que a lei vai me enxergar, ou pode ser uma empresa de sociedade limitada, onde eu tenho mais de uma pessoa. Além disso, eu posso ser tributado de 3 maneiras diferentes, através de lucro real, lucro presumido ou simples nacional.
é sempre muito importante a gente ter uma consultoria tanto jurídica quanto contábil nessa parte. O capital da minha empresa, ela pode vir de 3 maneiras, ou de capital próprio dos fundadores, ou de investidores que captarão parte dos lucros da empresa para eles, ou por instituições financeiras que vão me emprestar o dinheiro, eu vou precisar pagá-los com juros, beleza? Então, valeu! Eu sei que essa aula foi pesada, mas eu sei que ela foi maravilhosa e vocês adoraram, beleza? Até no próximo bloco, valeu!